Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria podermos estar juntos para podermos nos encontrar um minutinho e pensar um pouquinho sobre os grandes ensinamentos de Jesus. E para que a gente possa iniciar o nosso encontro de hoje, eu peço a todos que fechem os seus olhos, que respirem profundamente, que sintam a presença amiga dos nossos mentores individuais, anjos de guarda, companheiros de caminhada que nos auxiliam nessa nossa jornada, cuidando de cada um de nós com um carinho muito especial. Lembrando sempre que para que possamos sentir o seu amparo e a sua luz, basta que nós possamos elevar os nossos pensamentos. E elevando os nossos pensamentos nesse momento, sendo abraçados por esses amigos tão queridos que cuidam de nós com um carinho muito especial, nós vamos iniciando a nossa jornada deste dia, caminhando com muito carinho com esse irmão, observando o que passa à nossa volta, pensando na grande alegria da vida, na beleza de cada dia que se inicia, na tranquilidade da noite, no dia em que muito chove, em que podemos ver a chuva que vem do céu, tirando energias, no dia em que temos o vento que muda para lá e para cá, onde podemos visualizar as plantas, as árvores, os dias de sol que são quentes, iluminados, e refletindo sobre quanto Deus, nosso Pai, nos permite, nós vamos andando com esse amigo, lembrando o quanto temos de belo na nossa caminhada, as incontáveis flores, as incontáveis luzes. E nós chegamos pertinho de nossa mãe, Maria de Nazaré. Maria, há muito tempo atrás, teve em seus braços o menino Jesus. Esse menino transformou a vida no planeta Terra, mudou a maneira de pensar, a maneira de viver, e nós aqui, 2000 anos depois, estamos tentando entender a sua grande missão de amor que nos trouxe. Entender aquele amar ao próximo como a si mesmo, entender a grande proposta de transformação moral de cada um de nós. E é essa mãe de amor, é Maria quem nos leva até a presença de Jesus. E diante do Mestre, agradecidos pelo encontro de hoje, agradecidos pelos seus ensinamentos, agradecidos por tanto que Ele nos entrega com o seu amor imenso, que nós vamos abraçando Jesus calmamente. Ele nos aconchega em seus braços e podemos sentir todo o amparo desse amor imenso. Pedimos que Ele leve até Deus a nossa gratidão pela vida que nós temos, a oportunidade de viver, de acordar todos os dias, de aprender, de poder pegar um livro nas mãos e ler um texto, de poder ouvir uma música, de poder ouvir o canto dos pássaros, de olhar pela janela e ver a chuva que cai lá fora, molhando todo o jardim. Jesus, diga ao nosso Pai o quanto somos gratos pelas nossas dificuldades, que nos permitem pensar como somos, onde estamos e o que estamos tentando aprender a cada dia. E assim, abraçados a Jesus, aconchegados ao seu amor imenso que nos fortalece, que nos envolve, que nos leva até essa presença amada do Pai, é que nós dizemos com muita paz no nosso coração a prece que um dia Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas liberta-nos de todos os males, inclusive aquele que ainda habita em nós. E aconchegados a Jesus, envolvidos por tanto amor, amparados por nossa mãe querida Maria, que nos cobre com seu manto de luz muito azul, serenando o nosso coração, os nossos pensamentos, ligados com muito carinho à equipe espiritual do Pingo de Luz que nessa noite nos abraça, nos aconchega,
nos protege, nos envolve, que nós vamos iniciar o nosso encontro deste dia, multiplicando a alegria do nosso coração, levando essa gratidão até todos esses irmãos que se comunicaram através de muita luz para estarem conosco nesses momentos. E que esses momentos nos tragam luz, força e fé para mais uma semana de muitas atividades. Que Jesus esteja conosco, que Deus nosso Pai nos abençoe e que possamos sentir toda a luz desse nosso momento. Graças a Deus. Bom encontro para vocês. Miroca, tu vai ficar com eu? Ah, que linda! Muito bem. Papi, se você tá aí, vamos. Emília tá bem, né? Tá bem, Emília, que beleza. Todo mundo bem? Oi, Ledinha. Oi? Oi, Ledinha. Tudo bom, meu bem? Tudo. Todo mundo bem? Todo mundo que tinha aqui já foi, será? Já foi, Gabi? Tudo certo? Tudo sim, tudo sim. Obrigado, meu amor. E assim, preparados para o encontro deste dia, nós vamos ter como base desse encontro a lição número 3 desse livro aqui. Opa, não dá para ver. Dentro de mim. Esse livro é do nosso querido José Carlos de Luca. Deixa eu tirar aqui para vocês verem a capa dele. Esse livro aqui é Dentro de Mim, do José Carlos de Luca, né? A gente gosta muito desse autor, aliás, eu gosto muito dele. Ele tem um trabalho muito bonito, né, de assistência, que ele trabalha num centro, o centro dele chama, como é que é mesmo? Chama Esperança, né, Grupo Espírita Esperança. E é um trabalho muito fortalecido, e ele fala muito do nosso olhar para nós mesmos, né, que é a grande proposta do nosso encontro de todas as semanas, que a gente possa olhar para nós, repensar nos nossos passos. E a nossa lição de hoje tem um nome muito legal, que é apenas a lei do bem. Então, vamos ver, a lição é um pouquinho comprida, então vamos ter um pouquinho de atenção, combinado? Confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis. Se trabalharmos em favor do bem, o bem virá ao nosso encontro. Esta é a lei, nos disse Francisco de Assis. Quando nossos planos desmoronam, quando a derrota nos visita, quando mergulhamos num labirinto de problemas sem aparente explicação, começamos a duvidar da justiça e da bondade de Deus, esfriando nossa relação com o Criador. Por esta razão, São Francisco pede para termos mais confiança em Deus, porque por meio dela, haveremos de mais facilmente transpor um momento difícil. A confiança estabelece nossa firme conexão com o Pai, e desta forma, uma corrente de forças poderosas revigora o nosso espírito abatido. Um exemplo desta confiança libertadora está nas palavras do Salmo 23, atribuído a Davi. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do meu nome. Se eu tiver de andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Diante de mim, preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Para chegarmos a esse nível de confiança que Davi atingiu, deveremos a partir de duas premissas apresentadas por Jesus ao longo do Evangelho. Deus é nosso Pai, Ele está no interior de cada criatura, e como consequência, Deus jamais pode estar distante de seus filhos, ou desinteressado pelo que ocorre a cada um deles. Assimilar interiormente suas premissas é um passo fundamental para quem deseja restaurar a confiança no poder
que nos criou. Como afirmou um espírito amigo, Deus está em nós e devemos permanecer em Deus. Interiorizar a verdade do Deus em mim, não apenas no plano racional, mas como experiência sentida, estruturará o nosso ser com os pilares do amor, da sabedoria e da experiência sentida. E da resiliência frente às adversidades. Façamos isso no momento da prece, da meditação, quando estivermos observando o céu, as estrelas, a lua, o sol, a imensidão do universo. E sintamos que tudo isso é a expressão de Deus, da qual também fazemos parte. A nossa natureza é divina. Há momentos em que observo meus filhos e percebo claramente que estou neles, seja pela aparência física, seja um determinado modo de agir muito parecido com o meu, seja na forma de se expressarem. Eles não são cópias minhas, mas guardam em si alguns aspectos meus, como eu mesmo conservo alguns do meu pai, e meu pai do meu avô, e assim sucessivamente. E nesse encadeamento, remontando a escala zero, vamos concluir que o nosso DNA é de Deus. Jesus tinha essa consciência ao dizer, eu e o Pai somos um. Nosso desafio é atingir esse grau de percepção, o qual também compreende a consciência de que eu e o próximo somos um. Eu e a natureza somos um. Eu e o animal somos um. São Francisco de Assis refletiu em sua vida a consciência da unidade divina. Por isso ele sentia a tudo e a todos como irmãos. E chamava dessa forma o irmão leproso, a irmã ave, o irmão lobo, o irmão sol, a irmã lua, a irmã morte. O tal estado de fusão com que ele se relacionava com a obra de Deus, a começar por ele mesmo. Nossas dores existenciais nascem quando, ao invés de vivermos o estado de fusão, manifestamos o estado de separação. Separação de nós mesmos, separação do próximo, separação da criatura divina, separação de Deus. É como se deixássemos o céu para vivermos o inferno do egoísmo e do orgulho, no contrafluxo do amor, adotando a lei do olho por olho, dente por dente, tendo como resultante a dor em forma de medo, conflitos, inseguranças, carências, vazio interior, como resultante de doenças e tantos outros padecimentos. A vida de Francisco gritava em torno da fraternidade e do sentimento de fusão com a obra divina, tendo feita, recomendado a todos que deveríamos nos portar como filhos da mesma mãe, isto é, como irmãos. Assim agindo, sentiríamos o Deus conosco, e dessa experiência nasceria em nós o dom da plenitude. Nenhum temor, nenhuma carência, nenhum medo nos assustaria. Em nosso ser haveria apenas a suave presença divina. Francisco pregou pouco e fez muito. Não apreciava longos discursos nem leituras longas, por isso, tendo agora não me alugar mais, pois ele já disse tudo. Confiar em Deus, viver em harmonia e trabalhar em favor do bem. Se ele pode, nós também podemos. A confiança se estabelece em nossa firme conexão com o Pai, e dessa forma uma corrente de forças poderosas revigora o nosso espírito abatido. Confiar em Deus, viver em harmonia, trabalhar em favor do bem. Todos nós podemos, graças a Deus. É um texto um pouco longo, né? Mas muito simples, vocês concordam comigo? Porque é tipo uma receitinha, né? E no início do texto ele já fala, vamos confiar mais em Deus, obedecer às suas magnânimas leis, e se trabalharmos em favor do bem, o bem virá ao nosso encontro. Esta é a lei, nos disse Francisco de Assis. E é muito rico, né, a gente fazer uma reflexão sobre a lei do bem. Porque o que é o mal? Se o mal não existe, se o mal é a ausência do bem, a lei do bem é aquela que cuida de tudo e de todas as situações, não é mesmo? É aquela que pode resolver grande parte dos impasses, grande parte das dificuldades que a nossa humanidade enfrenta. E não precisamos ir tão longe, né? A gente pode pensar na gente mesmo. Quantas vezes a gente pensa duas vezes e acaba não revidando alguma coisa que nos fizeram, não entrando numa discussão, ou até mesmo parando duas vezes para pensar. Hoje foi um dia que eu fiz grandes reflexões, escutando aquelas pessoas comentando, né? E vi o quanto Deus é bom, porque eu entrevistei uma pessoa, né?
com a sua dificuldade, e a filha dele estava muito preocupada se ele ia ficar triste. E ela falou assim para mim, que ele já participou de várias entrevistas, e ele fica muito triste quando ele não é escolhido, né, pelo momento. E achei tão linda aquela menina, e eu perguntei por que ela estava mancando. Ela me disse que teve poliomielite quando ela era criança. Porque como ele tem problemas psicológicos, né? Ele e a mãe dela, que já faleceu, acabaram não dando a vacina, essas coisas que acontecem. Mas ela tem um amor tão grande por aquele pai, um carinho tão grande. Quando eu perguntei para ela por que ela queria falar comigo, ela falou assim, queria explicar que o meu pai é uma boa pessoa. Mas não é o explicar que é importante, é o carinho com que ela falou dele. O amor que ela falou daquele homem tão, que eu olhei tão sofrido, né? Tão, tão carente, né? E ela falando dele com um amor imenso. Exatamente o que Francisco nos pede, para a gente sair da nossa zona de conforto e pensar no outro. Porque ela não precisava ter ido com ele, muito menos ter falado com quem quer que seja. Mas ela quis explicar o que aquela pessoa que é o pai dela, né? O pai dela que tem tantas dificuldades, ele é uma pessoa que ela ama infinitamente e que ela queria colocar isso. Nós acabamos conversando com ela bastante tempo e, na verdade, ela tocou o nosso coração, porque é um carinho imenso. Aí eu pergunto, né? A gente é capaz de fazer isso por alguém? A gente teria essa coragem de cuidar de uma pessoa, de levar, de saber que ela vai passar por uma determinada, que ela vai se sentir frágil, vai se sentir assustada? A gente teria coragem de ir com essa pessoa e tentar minimizar essa dor? Será que a gente se colocaria nesse lugar, que a gente teria a coragem de falar, né? E de falar com amor imenso, porque ela falando, eu fiquei muito emocionada, porque eu pensei, nossa, ela não está pensando nela, na dificuldade dela, ela está pensando em ajudar esse pai. Né? Que coisa maravilhosa, porque quantos pais a gente não vê abandonados? A gente visita asilos, às vezes, que a gente leva o supérfluo, que a gente leva no asilo. Leva um lanche, leva fralda, leva... Mas será que tudo isso é realmente tão importante? Será que eles não querem mesmo que a gente vá lá? Que a gente fale com eles, que a gente escute as histórias que eles já contaram várias vezes? Eles não querem só se sentir amados? Porque a matéria que leva, será que é importante no final? Então, isso tudo me deixou pensando muito sobre a nossa lição de hoje, né? O que é fazer o bem? O que a gente faz? Que a gente teria coragem de fazer pelo bem? Né? É uma grande reflexão para nós, que temos, mesmo com as nossas dificuldades, a gente tem facilidades. A gente está aqui conversando. A nossa troca aqui é uma grande troca. Eu posso escutar qualquer um de vocês, e vocês estão me ouvindo todos quietinhos, né? Mas é uma troca, é uma maneira de dizer assim, olha, hoje eu estou assim, o meu sentimento é esse. Imagine como nós somos abençoados e quantas pessoas não têm nem essa possibilidade de falar o que estão sentindo, de falar o que doeu, de falar o que no dia de hoje pesou. Essa semana aconteceu tal coisa, já pensaram? Como nós somos abençoados por estarmos juntos, né? É um momento de reflexão mesmo de aonde os nossos passos nos levaram, porque nós não chegamos aqui à toa. Nós tivemos todo um trabalho, tivemos toda uma decisão, tivemos todo um caminho que nos direcionou a esse encontro. E hoje, lendo essa lição que fala sobre a lei do bem, nós sabemos a grande missão de Francisco. E nós também, às vezes, colocamos assim a pessoa, ele fez isso, mas eu jamais conseguiria fazer alguma coisa assim. Será que a gente faria mesmo? Será que se a gente se colocasse no trabalho, o que a gente podia fazer? Nesse momento em que Francisco viveu, isso que ele fez foi fantástico. Mas e agora? Passado tanto tempo, o que a gente pode fazer de maravilhoso? Eu garanto para vocês que a gente faz muita coisa boa, é que a gente não presta atenção. Não é mesmo? Sim, com certeza. Quem faz alguma coisa ou que passou por uma situação que nem eu passei, eu chorei muito. Escondido, lógico, né? Confesso para vocês que, né, assim, na moral, né? Não, tudo bem, tudo bem. Aí ainda a menina estava comigo e falou assim, nossa, Rê. Eu falei assim, mas a gente tem que dar uma de... Aí uma das pessoas saiu, ainda eu falei assim para ela, falei assim, nossa, que ensinamento, né? Que lição a gente tira de um dia assim.
como a gente como nós somos ricos, né? Ricos da bondade divina, porque a gente tem saúde, a gente pode falar, a gente tem raciocínio lógico. Gente, a pessoa não consegue responder uma pergunta simples. Vocês já pensaram no sofrimento de quem ama aquela pessoa, de quem cuida daquela pessoa? Não é uma pessoa ou outra, são muitas. E como essas pessoas que eu vi, muitas e muitas outras. A gente vê as pessoas, às vezes, em casas de acolhimento, pessoas dormindo aí pelas ruas. A gente vê senhores de idade em casas, em asilos, crianças abandonadas. Na evangelização infantil, a gente tem muitas crianças hoje em dia com síndromes das mais variadas. A gente vive um tempo muito difícil, um tempo de mudança. E nós, né, cada um de nós, como é que a gente enxerga isso tudo? Como é que eu vejo tudo isso? O meu mundo é trabalhar com as crianças, né? Então, quando eu recebo uma criança que tem uma síndrome diferente, qualquer, na casa espírita, para mim, maravilha. Eu sei que ela está lá para ser tratada, que ela vai ser amparada. Mas a gente tem que lembrar que existem outras situações, né? A situação do dia de hoje é uma situação que me tocou o coração profundamente. Eu tô aqui, eu falei assim, nossa, eu vou fazer hoje o acolhimento com o pessoal, mas o meu coração está tão, né, assim, tão mexido. Por quê? Porque me comoveu ver aquelas pessoas, muito. E me comoveu ver aquela filha com tanto amor com aquele pai. Aí eu pergunto, qual de nós teria essa coragem, né, de cuidar do nosso pai assim? De pedir, olha, fala com meu pai, mas entende, ele tem dificuldade, porque ele teve isso. Se ele respondeu. Aí a última pergunta que eu fiz para ele, eu perguntei assim, quanto que o senhor quer ganhar? Ele falou assim, nada. Eu falei, nada? Mas nada não, o senhor tem que ter um salário. Aí acabou a nossa conversa, só que ele demora, né, para dar o... Aí quando ele estava saindo, ele fez assim, acho que eu quero ganhar 2.000. Eu falei, 2.000? Ele falou, ou 3. Eu falei, 3? Ele falou assim, ou 5. Eu falei, isso tá querendo ganhar mais do que eu. Aí ele pegou bem e fez assim, então a gente ganha 300. Fica metade para mim, metade para você. Aí eu morri de rir. Aí eu falei assim para ele, fechado, combinado. Então, veja, com toda a dificuldade, ele foi assim muito, sei lá, ele me encantou. A dor dele tocou meu coração. E essa dor, né, essa dificuldade dele que ele tem nessa jornada, a gente precisa entender. E a gente precisa entender também, como Francisco nos pede aqui, né? Quando nossos planos desmoronam e as coisas não dão certo como a gente pensou, é aí que a gente precisa se ligar a Deus. Pedir que Deus nos ampare. Já repararam que às vezes a gente tem momentos que a gente senta para falar com Deus, a gente fala com o nosso coração tão vibrando que a impressão que a gente tem que ele está na nossa frente, está ali do nosso lado. Né? E tem momentos que a gente sente que eles estão abraçando a gente com carinho, mas eles que vêm até nós ou nós que vamos até lá? Eu tenho certeza que a gente vai até lá. Né? Como é que funciona essa oração para vocês? Que eu já falei demais, para variar, né? Vou para o paredão, que eu já falei demais de novo. Bom, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tânia. Vou falar hoje, hein? Depois de muito tempo, hein? Que eu tô quieta aqui. Sim. O pessoal Saudades. que tá comigo. Pois é, então. Recebi instruções das estrelinhas lá, que era para eu parar de ficar quieta, disse que era para eu falar. Então, conforme instruções recebidas, vamos aqui tentar colaborar com o pessoal. Sempre dava risada. Eu fiz aquele acolhimento os bastidores da prece, a gente conversava bastante, né? E o pessoal morria de rir comigo com as minhas coisas, né? Com as minhas percepções. Então, vocês estão vendo que por falta de uma tem duas, Tânia Faga, né? Porque eu estou no celular, só que no celular eu não gosto, porque eu gosto de ver as carinhas, né? E aí eu abri o computador para poder ver as carinhas, então tem algumas carinhas que já vem faz tempo, outras não, né? E que bom, felicidade ver a Regina. Não sei se a Regina já fez alguma vez acolhimento, mas fazia tempo que eu não encontrava com a Regina aqui online. E eu gosto, ela sai. Essa vozinha dela é muito encantadora, né? Quando ela faz as coisas, as vibrações, a gente gosta, né? E a gente só fica aqui nos bastidores imaginando o que ela está vendo, porque a gente sabe que ela vê tudo, né?
que ela olha as janelinhas, só que ela vê muito do que mais tem nas janelinhas. A gente só fica imaginando o que será que a Regina está vendo na minha janela, né? Mas tudo bem. Espero que seja só coisas boas, mas vamos aí à minha percepção em relação ao texto. E foi, acho que, uma das coisas que nós conversamos nos bastidores da... Aliás, quem não participou dos bastidores da prece, eu acho que tem no canal do Pingo de Luz no YouTube as aulas gravadas. Foi um divisor de águas na minha vida esse livro. Depois desse livro, depois de iniciar com o Pingo de Luz e depois dos bastidores, a minha vida mudou completamente, só para melhor. E eu me lembro de uma vez que nós conversamos, e acho que tem muito a ver com o que a gente vai falando hoje aqui, sobre essa questão do ajudar, né? Algumas pessoas sabem estão aqui, que eu trabalho muito com projetos sociais, vários projetos sociais aqui na cidade, enfim. E eu tinha muito comigo, antes, logo na entrada, assim, a questão desse ajudar, que até era também uma inquietude da Valéria, que a gente falava assim, não, mas eu quero ajudar, mas só que a pessoa não quer. E aí a gente não sabe lidar com esse momento, né? Por exemplo, essas pessoas que são de rua, a gente às vezes vai levar comida e tudo mais, e aí a pessoa não quer. Né? Ela quer comer, mas, por exemplo, tem a casa de acolhimento, mas você faz o convite para ela ir para a casa de acolhimento e ela fala que ela não quer. E para mim, no início, era muito difícil falar, e daí vinha todo um julgamento, né? Que, graças a Deus, eu consegui trabalhar muito isso. Ela não quer, e aí a gente falava, e aí a gente vinha julgamento, não, porque ela não quer ela não quer aceitar as regras que tem no albergue, ela não quer dormir na hora que tem que dormir, ela quer levar bebida, ela quer levar o cachorro, enfim. E aí, no nossa visão, então ela não quer porque então, ela está na rua porque ela quer, né? Então, aquela coisa do ajudar. Hoje, assim, eu tenho para mim, assim, a gente vai também até o limite que a pessoa nos permite essa ajuda. Né? Porque não tem como você ir além daquilo que ela está te permitindo. Então, você oferece a ajuda, né? E vamos ver como ela recebe. E também a gente quer se colocar na posição de salvador sempre, né? Infelizmente, a gente não consegue salvar todo mundo e às vezes a gente tem um conflito interno que a gente quer por toda a vida salvar, mas às vezes a pessoa ela não está no momento dela, e a gente tem que acabar respeitando o momento dela. É a questão que você falou do pai, né? Eu sempre coloco meus pais na berlinda aqui, né? Vai de novo. Então, assim, meu pai está aqui, tossindo que nem um louco. Pai, vamos tomar um xarope? Não quero. Mas, pai, o que custa você tomar uma colherzinha de mel? Eu não quero. Aí você se coloca naquela posição, você vai pegar a colher e vai enfiar? Você não vai. Entende? Então, assim, não é uma questão de que eu tenho todo esse amor, mas você vai até ali, né? E também tem aquela questão, assim, às vezes você quer ultrapassar esse limite e você acaba fazendo mal para você, porque aí vem toda aquela questão das vibrações, das formas de pensamento que nós vimos lá nos bastidores, e aí você acaba ficando com raiva, aí começa a energia contrária, né? E aí você começa a vibrar, ao invés do amor, você começa a vibrar na raiva, porque eu queria que fosse desse jeito, e não é. E aí, então, tem todo esse conflito. Então, é muito lindo esse texto, mas para mim, hoje eu já trabalho bem melhor, mas para mim era muito difícil aceitar essa questão de eu quero, eu faço, eu tenho como fazer, e a pessoa diz que não, né? No início era bem difícil, agora não tem muito o que fazer, você vai até onde lhe é permitido, né? Então, assim, eu me lembro perfeitamente que foi uma das aulas que a gente acabou falando isso, porque a Valéria dizia também que ela também não conseguia. É a mesma coisa que acontece aqui no acolhimento, né? Não tem milagre, a gente sabe, nós estamos aqui para ser tratados, mas assim, até brinquei com a Valéria essa semana, a gente não pode achar que vai pegar a varinha, esse plim, né? O espírito dele vai falar, nossa, já curei. Se a gente ficar aqui esperando a varinha, infelizmente as coisas não vão acontecer. Então, a gente tem que fazer
a nossa a nossa parte. parte. É isso, já falei demais, né? Chega, Regina. Então, a gente tem que ver que nem fala no nosso texto, né? Ele fala assim, quando mergulhamos num labirinto de problemas sem aparente explicação, começamos a duvidar da justiça e da bondade de Deus. Porque sempre a gente se coloca naquela condição que nós somos injustiçados, eu não mereço tal coisa, isso não podia ter acontecido. Mas o que é importante? A gente conhecer a nós mesmos, né? As nossas limitações, os nossos erros. E é muito comum, a gente vê muito, até eu estava lendo um livro onde o personagem principal do livro, ele era uma pessoa muito orgulhosa, mas ele era orgulhoso para se defender. Por quê? Porque ele já tinha sofrido muito. Então, a melhor maneira que ele encontrou de não sofrer mais era não ter relação com ninguém, não se deixar que ninguém chegasse perto dele. Mas ele sofria 2 vezes. Por quê? Porque ele era orgulhoso e porque ele era muito sozinho. Ele gostava das pessoas, mas ele não, quando ele começava a pegar, né, a pessoa, ele já não queria mais contato nenhum, porque aquele ia trazer um outro momento para ele, um momento que trazia muita dor. Aí, nesse livro que eu estava lendo, que não é um livro espírita, né, é um livro de trabalho, aí eu fiquei pensando, como a gente é egoísta, né? Porque na história ele fala assim que ele era uma pessoa orgulhosa. Então, como é que ele ia ser um bom líder, né, se ele é uma pessoa orgulhosa? Aí o pessoal da equipe dele fala para ele, numa avaliação, né, de equipe, que gostavam muito dele. Gostavam muito da maneira como ele fazia o trabalho, a dedicação que ele tinha, a alegria que ele tinha de ver a coisa acontecer, mas tinham medo também. Porque do mesmo modo que ele era uma pessoa empenhada, e ele também, às vezes, parecia que virava uma chavinha e ele tratava todo mundo muito mal. Aí perguntavam para ele onde estava essa chavinha, né? Para eles tomarem cuidado para a chavinha não virar. E ele fala nesse livro, né, que ele fala assim que ele não sabia onde estava. Aí, nesse grupo, né, que eles vão discutindo o trabalho, né, ele chega à conclusão que a chave está nele mesmo, né? Na maneira que ele descobriu de se proteger. Porque se ele se dando, vai chegar um momento que ele vai ter que se colocar, e ele tem medo, ele tinha muito medo. Então, falo o quê para você? Você não precisa ser um tirano para ser o líder de alguma coisa. Você precisa fazer bem e fazer com dedicação. É bem o que Francisco fala, né? A gente tem que fazer o nosso melhor do que a gente se propõe a fazer. Mesmo quando o nosso melhor, para os outros pode parecer que é pouco, mas é o nosso melhor, é o meu melhor. Então, não existe um parâmetro, né, para fazer o bem. O bem está dentro de cada um. Se o bem que eu posso fazer às vezes, ler uma história para uma criança na evangelização infantil e é o meu melhor, é o meu melhor. Não tem ninguém que possa dizer que é pouco ou que é muito, porque é meu. Tudo que a gente faz pelo próximo, com amor, vem do nosso coração, é sempre um momento maravilhoso da nossa caminhada. É o momento em que a gente se conecta com Deus, que a gente se desliga do que é o nosso problema, que a gente tem, às vezes, problema com alguém, conta para pagar, essas coisas todas que são coisas do dia a dia, e a gente passa a ser só espírito, né? Aquele que está querendo doar amor, doar atenção, doar carinho. E as crianças são uma ferramenta, né? Eu sempre acabo falando delas, né? São uma ferramenta que surge nas nossas vidas para fazer, às vezes, a gente pensar. Existem muitas crianças nesse momento, né? Tem as mais variadas síndrome de uma coisa ou de outra. Mas existem crianças também que têm muita saúde e que vivem em casas que estão desestruturadas, em que os pais já se separaram, que têm outros relacionamentos, que elas se sentem extremamente sozinhas. E uma vez uma menininha falou assim para mim que queria fazer uma entrevista comigo. Eu falei, entrevista? Ela falou assim, quero fazer uma entrevista. Eu falei, então vamos fazer entrevista. Aí peguei a prancheta, como no centro, né? Peguei a prancheta, igual a gente faz, né? Com a entrevista. Eu vou anotar tudo que você está falando. Aí ela colocou que ela estava muito triste, porque o pai dela, né, tinha uma namorada nova, né? E a namorada nova, linda. Ela falou assim para mim, é linda a namorada do meu pai, muito linda. Só que eu vou passar 15 dias na Disney. Ai, me leva. Eu quero ir, quero conhecer o tio Patinhas. Nem existe mais, né? Mas eu quero conhecer o tio Patinhas. E ela assim, não, tia, eu já fui. Eu falei assim, mas eu não fui. Eu vou com você, não tem problema, né? Ela assim, não. É que meu pai tá com a namorada nova, então ele vai me despachar para Disney para ele poder ficar sossegado com a namorada dele. Na hora, eu falei assim, meu Deus, eu brinquei com ela. Eu falei para ela assim, eu vou com você. Mas ela não estava brincando. Dentro da simplicidade dela, o que ela quis dizer? Que ela estava sendo preterida, né? Que aquela viagem, para ela, não dizia nada.
Aí eu falei assim para ela, então eu vou pôr aqui na sua ficha da entrevista que você está chateada por isso. Eu falei assim, não, não é por isso que eu estou chateada. Eu estou triste, tia, porque ele não me ama. Aí ela me deu um choque, por quê? Porque amor, ele está muito além do ter. O amor é o ser. É o momento da atenção, o momento da gente olhar no olho, é o momento da gente pegar aquele minutinho que a gente tem com aquela pessoa e se dedicar de corpo e alma, de ouvir com ouvidos, de olhar, de perguntar, quer um copo d'água? O que a gente tiver com aquela pessoa tem que ser de verdade. Porque a gente consegue captar quando não é. Especialmente quando a pessoa está conectada com você. Então, imaginem a dor dessa menina. Ela não precisava de nada. Ela tinha tudo que você podia esperar. Casa, comida, escola, tudo. Mas o que ela queria era só conversar. Ela só queria me contar o que ela estava sentindo. E para contar ela qual foi a ferramenta que ela achou. A que todos os adultos usavam, que era fazer entrevista. Então, ela achou que daquela forma eu tinha que prestar atenção no que ela estava me falando. E eu fiquei pensando, quantas vezes as crianças precisam que a gente escute o que elas têm a dizer. Porque aquela criança é criança, mas aquele espírito, ele é, às vezes, muito mais antigo, muito mais inteligente do que a gente. Então, são grandes oportunidades que a gente tem, como diz na nossa história, no nosso texto de hoje. Porque ele fala, a felicidade e a graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Eu vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. A gente mora na casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. É que, às vezes, a gente se desconecta de algumas coisas e vai perdendo os nossos focos. Às vezes, a gente está muito preocupado com uma determinada coisa, alguém que está doente, que deixa a gente preocupado, focado. Às vezes, é o trabalho que está cobrando demais da gente. Hoje em dia, acho que todo mundo está vivendo esse momento, todo mundo está sendo muito cobrado. Às vezes, você está estudando, você tem que estudar, e dentro da gama de matérias que você tem matéria que você não gosta, e você não tem interesse, mas você tem que estudar. E assim sucessivamente, a gente enfrenta pequenos, grandes desafios que fazem parte da nossa caminhada. Mas como é que a gente faz isso acontecer? Né? Como é que a gente vive esses desafios? Para a gente chegar no nível de confiança que Davi teve para dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tenho que sentir assim. Eu tenho que acreditar que é assim. Então, nada me falta desde que eu entenda o que eu preciso. Né? O material está aí, mas o que é o material, afinal das contas? É a gente ter o que comer, a gente ter onde dormir, a gente ter emprego, é o que a gente precisa. Porque às vezes a gente estabelece metas, eu preciso ir viajar. Será que eu preciso mesmo? Às vezes eu cancelo as férias de um empregado, ele fala assim, meu Deus! Outro dia eu atendi uma menina chorando porque ela não ia viajar. Eu falei assim, mas aconteceu alguma coisa? Não, vou ter que... Eu fiquei pensando, mas por que esse choro todo, né? Você comprou viagem, você vai visitar alguém doente? Não, eu falei, mas qual o problema? Às vezes a gente sofre tanto porque a gente quer alguma coisa, e será que se trocar não vai ser melhor? Se eu não puder ir agora e for o mês que vem, será que vai ser melhor ainda? Se eu tiver que ir amanhã e ver... Sabe quando as coisas mudam, a gente não consegue pensar que talvez aquele ajuste de situação seja para o nosso bem? A gente quer as coisas como a gente planeja, né? E quando não dá certo, a gente fica zangado. E como é que a gente trata essa coisa difícil da gente engolir o que a gente não quer? A gente, às vezes, fica zangado, a gente fica doente, né? Porque a gente sabe que toda doença começa no nosso pensamento. Aí vai reverberando, a gente vai indo num processo. Então, essa nossa lição de hoje, é importante que, se Deus está em nós, devemos permanecer em Deus. Como? Com a nossa fé, trabalhando a nossa aceitação, trabalhando o nosso amor e aceitando as pessoas do jeito que elas são. Quando a gente puder fazer qualquer coisa por alguém, que seja verdadeiro, que seja de coração, que seja de alma, para que essa coisa tenha verdadeiramente a essência do amor que essa nossa lição de hoje nos pede. Porque se eu confio em Deus, eu sei que tudo que vai me acontecer é do bem, mesmo quando as coisas não saem do jeito que eu quero, porque aí eu vou ficar brava. Vou ficar zangada, vou ficar emburrada, vou ficar batendo as coisas por aí. Eu trabalhei com uma menina, ela era muito engraçada. Quando ela estava brava, ela digitava, ela tinha com tanta força no teclado que fazia aquele barulhão, sabe? Aí eu olhava assim, né? Aí uma vez eu perguntei assim, você vai quebrar sua unha postiça desse jeito, né? Que ela digitava brava, né? A unha coladinha, né? Aí ela fazia assim, não, é que eu tô nervosa. Eu falei, ainda bem que eu não sou teclado, né? Que esse teclado, coitado, ele tá tudo quebrado, tanto que você bate com força. Porque ela ficava nervosa, ela ficava digitando. O teclado tremia na mão dela. E a unha postiça de plastiquinho, né? Ficava batendo, fazendo aquele barulho.
Aí todo mundo ria. Quando ela começava a digitar, fazer barulho, todo mundo parava e olhava para ela. Era muito engraçado. Com o tempo, ela foi tendo consciência do que ela fazia, porque ela não tinha essa percepção. Ela fazia sem querer. Estava brava. E depois a gente olhava, ela fazia assim, ai, tô tão nervosa. Aí às vezes ela contava, às vezes ela ia beber um copo d'água, às vezes o pessoal assim, quer um chá? Eu vou lá pedir um chá lá em cima, quer um chazinho para você se acalmar. Essas pequenas coisas ajudam a gente a ver as situações com outros olhos, a sair daquele, sabe, aquele círculo de energia que prende a gente ali e a gente às vezes não consegue enxergar que a gente tem que ter olhos de ver. Porque para a gente é difícil, né? Quando a gente elabora uma coisa que não dá certo, quem é que gosta? Eu não gosto, não. Eu gosto que saia tudo como eu planejei. Mas nem sempre as coisas dão certo. E às vezes, quando dão errado, aí fica melhor ainda. Impressionante. Se a gente parasse para pensar, quando as coisas mudam radicalmente, fica melhor do que quando a gente planejou. É questão da gente saber pensar. E pensando nisso, eu pergunto assim, racionalmente, como que a gente sente a nossa caminhada hoje? É uma pergunta. Passos de formiga, mas estamos caminhando. Mais os dois estamos. Vencendo as dificuldades, caminhando e caminhando, caminhando, né? Sempre. Quem mais? Regina, eu acho assim, ontem eu fiz uma reflexão depois que aconteceu comigo. Na mesma hora, né, que eu fui lá para o hospital, né, eu liguei para minha comadre, minha grande amiga, irmã, né, vou chamar minha irmã. E eu falei para ela, você vai comigo? Porque meu marido me levou, mas meu marido estava super nervoso. Então, a minha comadre, ela consegue fazer essa... Ela ficou também preocupada, mas ela consegue te dar aquele apoio, sabe? Aquela segurança. E nessa hora é tão importante. E eu fiquei vendo, e aquilo tava cheio de gente lá, ó, né, para atendimento. E eu fiquei olhando, assim, as pessoas, quando eu falei assim, nem todos que estavam ali, alguém estava do lado tranquilo, assim, dando essa força. E eu fiquei pensando, eu sou abençoada de ter uma grande amiga do meu lado. E eu fiquei refletindo isso. Como é importante isso, sabe? Principalmente na hora do perrengue, né? Quando você acontece um negócio desse, que você tinha um planejamento e esse planejamento furou, né? Você podia dar revoltada e, no entanto, eu agradeci a Deus, né? Porque naquela hora nossa, eu fiz várias reflexões. E aí eu falo, graças a Deus que eu tenho uma amiga, né? E, nossa, isso é muito bom. Isso é muito importante. Verdade. Ótimo. Eu tive um problema há muito tempo atrás e eu não tenho família, assim, né? Pai, mãe, eu não tenho mais. Aí eu tive um problema e uma pessoa que eu conhecia há não muito tempo falou assim para mim, você não quer passar o Natal comigo, na minha casa? Falei, passar o Natal na sua casa? Eu falei assim, porque na minha casa tem muita gente. Aí, às vezes vocês ficarem sozinhos, né, que a minha mãe tinha ido embora fazia pouco, eu falei assim, vem passar o Natal na minha casa. Aí você passa o Natal com a gente fica junto. Aí eu falei, mas você, ela não me conhecia muito assim, né, para me convidar. Ela, não, vamos. Aí eu fui pela primeira vez passar o Natal na casa dessa minha amiga. Aí nós estabelecemos uma espécie de conexão, de uma ligação. Hoje, ela é minha irmã, né? A minha irmã mesmo, ela não mora aqui. Mas essa minha amiga é minha irmã que, quando eu tô, às vezes angustiada, eu ligo, é aniversário dela, às vezes eu vou lá dar um abraço. Então, é uma conexão que não se dá para explicar, né? Que vai além da nossa percepção, porque aquela pessoa tem uma conexão com você. Às vezes acontece uma coisa, ela liga para te contar, você fala qualquer coisa, ela fala assim, ai, que bom que eu conversei com você. Às vezes você lê um texto, nós duas temos muitos gostos parecidos, né? Nossa paixão por livros, nossa, me derrubou nós duas. Por livros, por filmes, por músicas. Às vezes eu mando uma música para ela de manhã, olha que legal que eu recebi. Aí depois ela me liga durante o dia, nossa, aquilo me fez tão bem. Então a gente acaba estabelecendo ligações com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. Esse
essas pessoas são presentes que Deus nos dá, né? Porque não é porque a pessoa é seu irmão de sangue, da sua família, que essa pessoa tenha os mesmos pensamentos que você. Às vezes uma pessoa que você conheceu ao longo da vida, essa pessoa tem o mesmo interesse que você, porque é muito afim, né? Muito essa coisa do ter o mesmo gosto, de ter o mesmo... E a gente dava muita aula na evangelização juntas, né? E na pré-mocidade, que eles já são maiorzinhos. E na pré é mais difícil de você chamar a atenção dos jovens, porque eles estão na faixa dos 12 aos 14 anos, então eles são meio rebeldes, né? E uma vez um aluno nosso foi sentar na cadeira e derrubou tudo, sabe? Derrubou tudo. Aí ela ficou parada, né? Eu falei assim, lembrando que nessa faixa etária eles crescem mais rápido do que registram o pensamento. Então, não é que ele derrubou porque ele quis, é porque ele ainda não entendeu o tamanho dele. Aí ele fez assim, nossa, que explicação científica fantástica, eu vou levar para minha mãe. Minha amiga, toda vez que acontecia alguma coisa, ela fazia assim, tia Rê, como é que é mesmo o negócio? Eu falei assim, o cérebro não registrou o tamanho da criança. Aí, toda vez que caía alguma coisa, porque eles são danados, nessa idade eles derrubam as coisas, sabe? Mas é impressionante. Aí eles sempre falavam isso, e teve um que escreveu tudo que eu falei para mostrar para a mãe dele. E quando ele deixava cair o café, eu deixava cair o suco, ele queria ter uma explicação para a mãe, que não foi por mal, foi porque o cérebro dele não sabia o tamanho dele. E a gente ria muito junto. Ria não, ri, né, até hoje. Então, às vezes, a gente tem com algumas pessoas essa conexão que você falou, Mi. E essa pessoa, nossa, qualquer coisa que acontece, você plim, lembra daquela pessoa, né? Porque ela está na mesma sintonia que você. E é uma coisa tão boa que você nunca se sente só. Porque você tem alguém, né? Porque, lógico, a gente tem a nossa família, nosso marido e tal. Mas não é tudo que a gente pode contar para o marido, né? Marido, homens são pessoas técnicas, né? Eles têm a cabecinha diferente. Eles não têm muita paciência para as nossas histórias, né? E as mulheres têm mais detalhistas, né? Existem vários comentários sobre isso. As mulheres são mais detalhistas, elas percebem coisas que eles não percebem, essas coisas todas. Científico ou não, é de cada um. Porque existem também homens muito detalhistas, né? Depende de cada um. E depende também do tipo de relacionamento, do tipo de pessoa. Mas ter uma amiga irmã é um presente de Deus, eu entendo assim. Eu ganhei uma amiga irmã, ganhei uma mames também, e ganhei um papis, né, que também já partiu, mas foi um grande presente. Eu penso assim, que Deus me deu um presente, ele me socorreu. Como está no nosso texto de hoje. Ele falou assim, ó, não fique triste não, ó, fica aqui, que vai ficar tudo bem. E é assim que eu me sinto até hoje, né, com esse... Acolhida. Esse carinho, até quando a gente briga é bom. Porque tem opinião diferente. Muitas vezes... Eu tive... Fala, Solange. Desculpa. Não, desculpa. É que eu ia falar como vocês estão falando. Às vezes, muitas vezes, irmãos de sangue não têm a mesma afinidade, né, a mesma relação do que uma amiga. Às vezes é de coração que completa você. Você pensa, ela já está na mesma sintonia que você, né? Irmão, às vezes a gente está para resolver coisas pendentes de outras vidas e a gente se chata muito, né? E os amigos são presentes, né? São presentes que Deus colocou na nossa vida. A Valéria sempre fala, né, que a gente trabalhava na mesma casa. E tinha um rapaz que fazia curso junto com a gente, eu fiz um curso junto com ele, aí nós dois éramos meio assim, meio repetentes, eu e ele. Aí a Valéria falava uma coisa, a gente ficava assim, aí vai dar certo, eu falava para ele, ele falava para mim. Aí com o tempo a gente foi fazendo o curso, né, foi melhorando, aí às vezes ele falava assim, ô doida, e se eu fizer tal coisa? Ele ficava assim, psh. Aí ela punha a gente sempre longe um do outro, porque a gente podia ficar perto, porque se a gente ficasse perto, a gente ficava trocando figurinha. Ela assim, senta um lado, eu tô do outro lado. A gente ria muito, aliás, eu falei com ele esses dias, muita saudade. E ele falou que ele está dirigindo o curso de médios, né, que ele fez o curso com ela, e que ele falou assim, de vez em quando tenho saudade de você, das atrapalhadas que você fazia. Eu falei, eu sou uma pessoa tão organizada, tão certinha, mas essa coisa gostosa que fica no nosso coração, né? Aquela coisa que nos une, que nos faz se sentir bem, né? É muito bom. Nessa nossa lição, tem um pedacinho que ele fala assim, há momentos em que eu observo meus filhos e percebo claramente que eu estou neles, seja pela aparência física, seja pelo modo... Aí, falando dos amigos, repara, a gente às vezes age igual aos nossos amigos, tem as mesmas falas, as mesmas reações, tem o mesmo jeito de falar,
Eu brincava muito, né, quando eu estava com esse rapaz na outra casa, eu falava assim, hoje eu fiquei agarrada no ódio, porque acontecia qualquer coisa, e os empregados falavam, né, às vezes brincando, e todo mundo dava muita risada, Valéria ria que se matava. Esse jeito de falar, eu falei assim, mas eu aprendi com os meus pupilos lá, eu falava isso. Mas é lógico que era uma maneira de a gente brincar, né, da gente fazer a coisa ficar mais leve, da gente se encontrar, porque a gente tinha um ambiente muito, muito leve. Mas é comum acontecer isso, Nessa empresa que eu tô, tem um senhorzinho que eu pergunto assim para ele, né? E o senhor tá fazendo o que aqui? Ele assim, quem sou eu na fila do pão? Ele sempre fala isso. Quem sou eu na fila do pão? Eu fico, ai, meu Deus, o senhor e o seu pão. Uma maneira de... E essas frasezinhas, né? Às vezes a gente guarda, né? São pequenos comentários que você vê a pessoa, você já lembra, essa pessoa vai me falar tal coisa. E faz a nossa vida ser mais leve, né? Ser mais gostosa, porque você vive com aquela pessoa todo dia. Enfrenta tantas dificuldades. Você tem que ter alguma coisa que una, né, as pessoas de uma maneira mais leve. E se a gente observar os nossos filhos, eles se parecem com a gente. Né? O meu filho mais velho é moreno igual o meu marido. O meu filho mais novo é loiro como eu. Mas o meu filho mais velho parece mais comigo que o mais novo. Ele seria diferente fisicamente, porque é o jeito, né? Então, está no texto, né? Eu percebo claramente que eu estou neles, na aparência física ou no modo de agir. Na aparência física, eles não parecem muito comigo, tirando o mais novo, que é mais loirinho. Mas o jeito de agir, o mais velho parece muito comigo. Ele é muito, muito cheio de mania, sabe? Muito organizadinho, isso aqui tem que ficar aqui, é muito engraçado. Como diz ele, tem toque, graças à minha mãe. Curioso, né? Os nossos filhos se repetem as nossas manias. E às vezes a gente vê nas pessoas da nossa família coisas que guardam, porque aquele não são cópias minhas, mas guardam em si aspectos meus, como eu conservo aspectos do meu pai do meu avô, o meu avô da minha avó, e assim sucessivamente. Então, essa coisa do conviver faz com que a gente adquira, né, costume dos outros, de falar, jeito de olhar, o pensamento. Então, que a gente cuide do que a gente pensa, né, que a gente possa multiplicar coisas boas, a gente possa multiplicar e selecionando tudo aquilo que não for bom do nosso pensamento, para que quem viva com a gente também pense assim. Que a gente consiga, nesse mundo tão complicado, né, que a gente está vivendo hoje, nesse período pós-pandemia, em que as pessoas ainda têm dificuldades, às vezes, de enfrentar situações, fazem críticas das mais variadas, que a gente tenha olhos de ver para tentar enxergar o bom. A pandemia passou, né? Passamos 2 anos sem fazer uma série de coisas. A gente está voltando à nossa vida normal. Não é a vida lá de trás, é uma vida normal. Vamos aproveitar o que a gente tem hoje. Né? Vamos aproveitar que hoje a gente pode sair na rua e ver o sol que a gente não podia. Lembra que a gente não podia ir na praia? A gente não podia pegar um sol, a gente não podia ir em lugar nenhum. A gente já pode fazer isso. Vamos aproveitar, vamos agradecer a Deus que nós passamos por esse momento. Quantos queridos nossos não partiram? Né, que deixaram no nosso coração saudades, né, gente que a gente gostava, gente que a gente não deixou de amar, mas nós estamos aqui, e se nós ficamos aqui é porque nós ainda temos o que fazer. Se Jesus tinha consciência em dizer, eu e o Pai somos um, nós e Deus somos um também, nós somos, a gente precisa trabalhar o nosso melhor, para cada vez a gente fique mais perto dele, trabalhando a nossa confiança, os nossos bons pensamentos. O desafio é atingir um grau de percepção onde a gente possa entender que nós somos um grupo, nós somos um. Né? Então, eu queria compartilhar, já falei. Oi? Eu queria que vocês me contassem como é que vocês sentem esse momento, né? Essa conexão desse momento que a gente está vivendo agora. É um novo normal, vai. É um novo normal. Então, assim, muitas coisas mudaram, muitas das quais os hábitos que a gente tinha acabaram mudando, a gente está... Então, assim, é complicada essa mudança, porque a gente não está... como eu posso dizer? A gente não está acostumado com esse novo. A gente está se adaptando. Exatamente, a gente está se adaptando. Então, assim, muita gente acaba não aceitando
querendo que volte a ser como era antigamente, só que não dá, não tem como. Agora é seguir em frente, se adaptar e continuar a vida, porque a vida segue, a vida continua. Não é porque teve esse Covid, tá tendo esse Covid que é para parar, é para continuar. E é até interessante que você falou da aula, da leitura, porque assim, a gente acaba vendo com com olhares discriminatórios, com olhares de preconceito, tipo, eu não vou ajudar. Para que eu vou ajudar? Não quero, não quero ajudar. E assim, não é assim. A gente tem que estar caminhando para aprender a olhar com olhos de compaixão, de empatia. Então, a gente está caminhando para isso. Mas é difícil, não é fácil, não. A gente ainda olha com um olhar daquele de, não quero ajudar, de preconceito. Então, a gente está caminhando. É que às vezes a gente não tem esse não quero, é aquela coisa de você não ter a coragem, né, de ajudar. Às vezes não é nem a consciência de não querer. É dizer assim, o que eu posso fazer? Que nem a Taninha falou. Você vai ajudar, às vezes, um morador de rua, ele não quer. Né? Aqui em Santos tem uma casa que eles têm que chegar, né, os moradores de rua, eles têm que chegar, passar por que nem um corredor, né? Tomar banho, eles recebem um kit, né, com roupas limpas, lógico. Aí eles vão jantar, mas eles têm que assistir a preleção para ir embora. E eles, às vezes, não querem. Né? Então, quando eles chegam, eles são avisados, você vai poder tomar banho, pegar uma roupa nova, cortar o cabelo, essa coisa toda. Vai jantar e você vai assistir uma preleção para poder ir embora. Aí, alguns falam que não querem, alguns não abrem mão, né? Essa pessoa que cuida dessa casa, no começo, ela sofria muito, ela chorava muito por esses que não queriam. Ela precisou ir trabalhando isso com ela, né, de aceitar que é uma decisão de cada um. Se ele falar que ele não quer, ela não pode obrigá-lo, mas também ela não pode abrir mão de permitir que eles não cumpram o que é a regra, porque toda regra tem que ser criada e cumprida. Se você criou uma regra, e a regra é essa, ela tem que ser respeitada. Até por conta da própria organização, você tem como, né, manter determinadas coisas. Então, a gente precisa ter a caridade, a gente precisa ter olhos de ver, mas a gente também precisa entender e respeitar o limite do outro. Né? E se às vezes ele não quer, por que será que ele não quer? Será que ele não é difícil para ele? Ele não tem que aceitar com o orgulho dele, ele tem que trabalhar tudo aquilo com ele primeiro para poder receber tudo isso? A gente não sabe quem são essas pessoas e as histórias que elas têm, né? E tem histórias fantásticas, se você às vezes vai escutar... Com certeza. Você você presta atenção, você fica bobo, você fala, meu Deus. Às vezes você vê pessoas... Uma vez eu fui num asilo e tinha uma senhora que tinha participado de Olimpíada. Ela estava lá. Aí eu fui com a turma da pré, né, que já são maiorzinhos, né? Aí eu perguntei, ela começou a falar que ela fazia ginástica olímpica. Aí eu tinha uma aluninha que fazia ginástica, na época, ela fez assim, mas a senhora ganhou medalha em que ano que eu vou pesquisar na internet, que não sei o quê. Na outra aula, a menina levou as fotos da senhorinha, que realmente ia participar da Olimpíada, e ela queria ir lá levar as fotos para a senhora ver. Então, vejam, tem as mais variadas histórias, né? Porque a caminhada de cada um é de cada um. A gente não cabe a nós julgarmos, mas cabe a gente aceitar a pessoa, né? Com a dificuldade, com a luz e com o que ela passou. E vibrar para que todo mundo, todos, a gente vai chegar um dia em que todos nós vamos encontrar o caminho. Esse dia vai chegar, só que no tempo de cada um, e a nossa caminhada depende, né? Depende. Na nossa lição dele fala, nossas dores existenciais nascem quando, ao invés de vivermos o estado de fusão, manifestamos o estado de separação. Quer dizer, em vez de eu aceitar o que tem para mim melhorar, para mim me alimentar, me trocar e procurar me ligar numa coisa melhor, às vezes minha dor é tanta que eu não quero ouvir, que eu não quero nada disso. Eu prefiro ficar no meu mundo ali, sofrendo, porque enquanto eu estiver ali, eu estou na minha zona de conforto, né? Para mim sair disso também eu preciso dar um passo muito grande. Será que a gente, no lugar da pessoa, teria coragem também de fazer isso? A gente não sabe, né? Então a gente precisa vibrar por essas pessoas, pela luz, que elas sejam cuidadas, amparadas e envolvidas com muito amor. A vida de Francisco de Assis, ela ficou marcada pela fraternidade, mas não pensem que ele era de ficar falando, não. Francisco era aquele que falava pouco e fazia muito.
né? Tanto que ele nem discutiu muito com o pai dele, né? Ele foi falar com o pai uma vez, aí o pai dele entendeu, ele abriu mão. Por quê? Porque ele respeitava o limite de cada um. A gente, às vezes, quer impor algumas coisas, a gente não consegue. Aí, quando a gente não consegue, a gente também sofre, porque a gente gostaria que as pessoas nos ouvissem, e não é assim. Eles estão tudo quietinho escutando eu falar, ninguém falou para me ficar quieta ainda, olha só, me ouvindo. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar esse Deus conosco, né? Deus está com cada um de nós, cuidando do que a gente... Quanto mais a gente se ligar no bem, mais a gente vai ter essa sensação de luz, mais a gente vai sentir a presença dos espirituais, e assim a gente vai caminhando. É um processo, né, que se inicia, não é aqui não, ele se inicia no nosso coração, quando a gente fala, não, eu vou fazer tal coisa, e quando eu não puder fazer nada, eu não puder fazer nada por ninguém, vamos rezar por ele, vamos vibrar, vamos envolver ele em luz, vamos pedir que os amigos espirituais cuidem daquela pessoa. Eu tenho uma querida amiga que tem um grande problema de saúde já há muito tempo. Ela foi designada, não, foi... O médico falou que ela não tinha possibilidade de viver, esqueci a palavra. Aí ela fez ela tem um problema no rim, né? Ela fez um tratamento médico, né? E quando o médico falou para ela que ela não estava perto dela se encarnar por causa dessa doença, ela falou assim para o médico que ela tinha muita esperança em Deus, porque ela tinha uma filha que era muito doente, ela ia ficar bem. Aí ela ficou fazendo tratamento médico, né? Depois de um tempo ela voltou no médico e ele falou assim, mas você não morreu ainda? Ela já voltou aqui. Aí o médico achou incrível que ela estivesse bem. Aí foi passando o tempo, ela melhorou bastante, ela não ficou curada, mas ela melhorou e tem uma vida bem perto do normal, perto do que o médico falou que ela não ia sobreviver. Aí teve esse tempo do Covid todo, né? Ela não pegou Covid, mas ela pegou uma gripe muito forte há pouco tempo, e ela tá com uma tosse muito forte, muito... Aí ela tava brincando, ela falou, por que me passou essa tosse aí? Porque eu tenho uma rinite danada, né, lascada. Eu mexo em qualquer coisa que tenha pó, já começa a espirrar, já começa a tossir. Ela fez assim, essas reuniões pelo Zoom, carrega, me fez mal, que eu peguei o vírus no computador. Aquele vírus que dá no computador que vai estragando, eu peguei e dá. E a gente ria muito com isso. Mas veja, a fé dessa pessoa, a esperança dela, a ligação dela com o alto foi tanta que ela acreditou que ela ia ficar bem e ela lutou por isso. Então, é uma reflexão para nós. Toda vez que a gente se sentir enfraquecido, a minha amiga que corre, mas com esse queixinho, vamos vibrar para quê? Para que ela se recupere. Vamos vibrar e se ligar às equipes de socorro, Bezerra de Menezes, os médicos do espaço. A nossa ligação com esses amigos só vai nos fazer bem. Só vai cuidar de nós, do nosso pensamento, e vai refletir no nosso corpo físico. Quanto mais a gente fica ligado na revolta, porque aconteceu isso comigo, mais difícil é a gente vencer a dificuldade. Já aconteceu? Então vamos fazer o seguinte, vamos lutar para conseguir a solução, né? Vamos trabalhar ao contrário, se desligar da dor. Porque vou usar a minha amiga Emilinha, né? Ela já machucou o queixo. Não adianta nada ela ficar agora dizendo assim, por que eu fui dar aquela comida por causa do... Meu Deus, eu não devia ter feito. Ela já deu, já aconteceu. O que ela precisa agora? De vibrações para se recuperar logo, que não seja nada. E quando ela for no ortodontista, que ele diga, bateu, o que mais que você vai fazer? Fazer algum ajustezinho aqui e pronto. É isso que a gente precisa, vibrar pelo bem. Que ele fala no nosso texto. Fazer muito é fazer o bem. É imaginar, vibrar, iluminar, colocar na nossa oração para que aquela pessoa melhore. Não só a Emília, como todos nós que estamos aqui reunidos, que sempre precisamos de auxílio, os nossos queridos, e também aqueles que a gente sabe que não gostam de nós. Quem mais precisa da nossa oração do que aqueles que não gostam da gente? Fala a verdade. Tem gente que não gosta da gente, gratuitamente, ou por algum motivo que a gente não sabe, ou porque a gente incomoda, ou porque a gente fala muito, sei lá, por qualquer motivo que seja. Essas pessoas que, por qualquer razão, não gostam muito da gente, que elas sejam envolvidas em muito amor, em muita luz, e vençam esse sentimento. Porque são coisas que a gente não vai entender, mas não precisamos entender. Porque a gente tem que fazer o que a nossa lição de hoje nos pede. Vamos trabalhar no bem. E o bem é o quê? É trabalhar o amor, trabalhar a aceitação e lembrarmos que nós somos centelhas de Deus. Jesus disse que todos nós éramos luzes, que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e ainda mais.
Mas passados 2000 anos, teimosinhos do jeito que nós somos, nós continuamos aqui para aprender. Por quê? Porque nós somos teimosinhos. A gente esquece das nossas lições. Quando acontece alguma coisa para a gente fica bravo. E a gente precisa fazer o quê? Estar sempre juntinho, sempre estudando, sempre trabalhando o nosso pensamento, sempre vibrando muito amor. Porque esse amor que a gente vibra faz bem para nós, para quem vive com a gente e para quem a gente está envolvendo com o nosso carinho. Isso é uma coisa que está na nossa caminhada, a gente vai viver assim. E é uma questão de empenho, né? Uma questão é que nem um hábito, né? A gente tem que estar sempre trabalhando o nosso pensamento e não podemos esquecer. Por isso que a gente tem que estar se encontrando, para a gente ficar sempre um ajudando o outro, um lembrando de um caminho ou de outro, para que a gente juntos trabalhe sempre no bem. E a nossa lição ainda fala que é como se deixássemos o céu para vivermos no inferno do egoísmo e do orgulho, no contrafluxo do amor, adotando a lei do olho por olho. Olho por olho para a gente não tem mais, acabou. Isso é passado. Quando alguém fizer alguma coisa de ruim para nós, o que a gente vai parar a pensar? Peraí. Ele me fez isso, mas ele não sabe. Ele não sabe o que eu estou aprendendo. Ele não sabe trabalhar o sentimento dele. Ele está vivendo, ele está sofrendo muito mais do que eu. Então, o que eu preciso doar para essa pessoa? Muito amor, muita luz. É fácil? Não. Não é fácil não. Dá vontade de dar um sutabefe de vez em quando. Eu não é. Tem um dia que dá vontade de pegar alguns aí. Mas nós já temos mais conhecimento. Nós temos um passinho a mais. Esse passinho que a gente tem a mais é para a gente trabalhar o nosso pensamento. Numa dificuldade, a gente lembrar, peraí, mas eu não vou fazer mais isso, porque eu já não estou mais nessa vibração. Eu estou trabalhando a minha aceitação, o meu amor, a minha luz, e eu não vou me deixar levar por esse sentimento. Num primeiro momento, a gente vai ficar, no segundo, a gente vai ficar mais calmo, aquilo vai serenando em nós e a gente vai passar por isso. Porque se a gente deixa se levar naquele turbilhão de sentimentos, daqui a pouco estamos lá, né? A gente vai ter asinhas, vamos sair tocando harpa por aí? Não. Mas nós estamos aprendendo. É por isso que nós estamos aqui, aprendendo a cada dia. Aí o finalzinho dessa nossa frase fala, tendo como resultante a dor em forma do medo, os conflitos, as inseguranças, as carências e as doenças como outros padecimentos. Quando a gente insiste em trabalhar o orgulho, o egoísmo, a gente continua vibrando aquela coisa pesada, fechada, a gente acaba fazendo o quê? Arrumando para nós mesmos problemas que a gente já sabe. Então, como a gente já sabe, a gente vai virar essa página e vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar o bem, porque o mal não existe, o mal é a ausência do bem. E se nós estamos trabalhando o bem ele está aqui e está aqui. O bem não é só a gente não fazer o mal, é a gente vibrar no bem, é procurar fazer sempre o nosso melhor. A vida de Francisco era em torno da fraternidade, um sentimento de fusão. De uma certa forma, nós deveríamos nos portar como filhos de uma mesma mãe, porque nós somos irmãos. Nós somos filhos de uma mesma mãe, nós estamos aqui juntos. Essa noite, numa quarta-feira à noite, estamos aqui conversando, vocês estão me ouvindo aqui, ó, faz um tempão que eu falo demais, né, para variar. Então, aqui, a gente está trocando momentos de muita reflexão, momentos onde a gente está falando da grande missão que Jesus nos ensinou. São momentos de ouro que valem uma centelha de luz, porque se nós estamos aqui reunidos, Jesus está conosco. Porque ele disse que sempre que nós nos reuníssemos em seu nome, conosco ele estaria. Ele está juntinho de todos nós, com todas as nossas dificuldades, porque nós nos propusemos a aprender. A decisão foi nossa, ninguém falou, você vai fazer. Não, eu que escolhi. Eu estou porque eu quero, porque eu decidi. Então, isso é uma coisa que ilumina o nosso caminho, que nos fortalece como pessoas. Outra coisa que, para a gente terminar, né, a nossa história de hoje, aquela frase, né, Deus está conosco. Quando a gente era criança, que a gente ia na casa das nossas avós, né, minha avó era italiana, né, então ela falava muito enrolado, mas ela sempre falava assim, Deus te abençoe, né, lá do dialeto dela, né. Era muito comum a gente pedir a benção para a avó, os avós, né, meus avós eram todos italianos, falavam muito enrolado, eles sempre falavam uma frase lá do idioma deles, que queria dizer que Deus te abençoe, que Deus te guarde, quando a gente saía, quando a gente voltava. E eu achava muito curioso que eles davam graças quando a gente chegava, né? Você chegava e falava assim, graças a Deus, que Deus te abençoe. Era uma coisa muito, muito viva, né? Aquela coisa de trabalhar a fé, de trabalhar a gratidão. A gente vai trabalhar de manhã. A gente sai de manhã, a gente sabe que hoje em dia
tudo muito, o trânsito é louco, né? Quando a gente chega em casa de noite, a gente agradeceu esse dia, que a gente foi trabalhar, que a gente enfrentou várias dificuldades, que a gente voltou para nossa casa, que nós estamos bem. A gente precisa lembrar de agradecer, de dar graças a Deus. Não por falar, mas no nosso coração. Que esteja em nós essa gratidão, que vai nos fortalecendo como seguidores, né, dos ensinamentos de Jesus. Francisco, ele sempre dizia que longos discursos não traziam nada, que a confiança se estabelece pela conexão que a gente tem com Deus. Deus, nosso Pai, ele vai nos direcionando, nos auxiliando, através, às vezes, de uma boa leitura, através de alguma coisa, às vezes, que a gente escuta na internet, através do encontro, onde a gente troca reflexões, um estudo dirigido que a gente tem vários ao longo do nosso Pingo de Luz, momentos em que a gente deixa de se preocupar com o mundo e foca no que a gente tem que ter melhor em nós mesmos. Lembrando sempre que a gente precisa cortar essas conexões que nos ligam a tudo que vai deixar a gente desanimado. Vamos ver o Jornal Nacional, vai. Nossa, quando passa 5 minutos, quanta notícia ruim, 5 minutos, meu Deus. A gente vai mudar alguma coisa para a gente sobre tudo isso que está acontecendo? Será que não é melhor a gente nem saber? Né? A gente está passando no jornal, opa, vou ler um texto aqui, depois vou ver outra coisa. Para quê? Para a gente cuidar. Porque é impossível a gente assistir tantas coisas tristes e a gente não se sentir entristecido. Impossível. Impossível. Nós somos humanos, né? Nosso coração está ali. E a gente precisa cuidar. Mesma coisa que eu falei no começo do nosso encontro. Eu fiquei tão emocionada com aquele senhor, fiquei tão envolvida com ele que eu fui no banheiro depois, eu fiz uma prece, pedi que Deus cuidasse, porque eu fiquei com uma vontade enorme de chorar. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, que sofrimento, né? Como é que uma pessoa, como é difícil, eu imagino que uma pessoa tem uma dificuldade dessa, tem uma doença dessa. E a gente não sabe, a gente não tem dimensão, né? A gente não vive a nossa vidinha todo dia, né? A gente vai e vem e a gente não tem ideia de quantas pessoas tem por aí que sofrem, não só dores físicas da pessoa doente, uma doença psicológica, né? Uma doença dessas é uma coisa muito triste, né? De ver uma pessoa forte, uma pessoa bem, mas que tem a esquizofrenia, né? Totalmente atrapalhando a qualidade de vida. E ver aquela... Essa questão da televisão, Regina, fazer um parênteses aí que você falou. Eu me lembro como se fosse hoje, quando começaram as vibrações por conta do Covid, né? O grupo. Uhum. E aí o Sérgio falava, não assista, não fique escutando as notícias na televisão toda hora, porque assim, a gente percebia no grupo que tinha muita gente que ficava escutando o dia inteiro as notícias e tudo mais, e daí um canal falava um negócio, outro canal falava outra coisa, e a pessoa já entrava com a vibração, né, no talo. E aí, foi também quando se falou da questão da vibração do medo, né? Que é a vibração mais baixa que existe, né? Então, para mim ficou muito marcado. Eu já não assistia muita televisão. Depois dessa... A única coisa que acontece é assim, eu tive que trabalhar no outro lado, que assim, as pessoas falam assim, você não assistiu tal coisa? Daí você falava assim, não. Daí você falava assim, nossa, mas que mundo que você viu? Eu me sinto hoje, às vezes, uma alienada, às vezes, né? Assistiu a novela, não sei o que, você viu que passou tal coisa? Não. Você viu o acidente que aconteceu? Aqui em casa, meu pai fala assim, não é possível. Você fica o dia inteiro na frente das coisas, você não vê nada. Eu só vejo as coisas que vibram nas coisas que estão na vibração que eu desejo, né? Como você falou, de cortar, né? Assim, então, e até cortar todos os tipos, né? Assim, porque às vezes você fala assim, você fala assim, a gente fala aceitar as pessoas, né? É uma reflexão que eu fiz muito também nesses 2, 3 anos. Aceitar as pessoas, ok, mas existem certos relacionamentos com pai, com família e tudo mais, que a gente acaba descobrindo que são relacionamentos tóxicos, né? Então, aí é um conflito que você faz assim, não, mas eu tenho que aceitar, mas eu tenho que aceitar até o momento que a relação com essa pessoa, ou com um lugar, ou com alguma coisa, não esteja invadindo a minha vibração e com isso acabe me prejudicando. É a mesma coisa quando a gente não sabia falar não para nada.
E aí você ia fazendo, acho que talvez muitas pessoas tenham essa dificuldade aqui. Pede tal coisa, vou dar um jeito. Você não consegue, né? Até você fala assim, olha, nesse momento eu não posso. Pode ser depois de amanhã, Nossa, é libertador quando você consegue fazer isso, né? Porque é uma coisa incrível. Você fala, ó, não posso nesse momento. Pode ser daqui 2 dias? Quer dizer, você não está se negando, mas você está colocando que naquele momento você não pode. As suas regras, né? Então, esse aceitar hoje, antes eu via assim, não, tem que aceitar dessa forma, tem que aceitar até o limite que não pague, né? E hoje eu vejo que isso não é egoísmo mais, né? Até essa semana teve a live da Mônica, né? Que era os sentimentos mudam, né? E eu achei incrível a live, porque ela, em determinado momento, ela fala que o sentimento, ele não muda. Você pode continuar com um sentimento de amigo, um sentimento de amor, ele não muda. Porém, aquilo não está te fazendo bem, não há problema nenhum que você corte. Naquele momento, nesse momento, nessa oportunidade, não está acontecendo uma sintonia entre coisas, entre lugares, entre pessoas, né? E nem por isso você vai se tornar uma egoísta porque você não aceitou tal coisa, ou tal pessoa, ou tal lugar. Então, assim, para mim foi muito bacana essa reflexão. Como você disse da Covid, eu acho que a percepção, para mim, pelo menos, maior da Covid, é que hoje eu vejo que, assim, foi uma chance que foi dada para todo mundo, né? Está ainda, né? Mas no período mais crítico, algumas pessoas embarcaram no trem e entenderam a mensagem e foram, outras continuaram na pista, na plataforma, reclamando, né? Que é uma coisa que clamar 2 vezes, né? A gente muitas pessoas fazem de forma repetitiva. E uma coisa que me marcou muito também do livro foi o grão de areia, o grão que fica na mão, né? Então, assim, a gente fala assim, tá muito na moda agora. Isso, grão de mostarda, Leninha, muito obrigada. Ficou muito para mim, assim, tudo que tem que acontecer, vai acontecer e ponto final. Eu acho que, assim, isso é uma coisa muito incrível que ficou para mim, porque, assim, toda vez que eu tô alguma coisa assim, eu falo assim, não adianta eu ficar fazendo se, não, porque, na verdade, já está certo. Se for para acontecer assim, vai acontecer e ponto. E se não for, não vai acontecer e ponto. Não adianta ficar fazendo vários tipos de conjecturas, porque já está tudo planejado. Né? Então, para mim, foi muito libertador isso, e o certo e o errado também foi muito, muito maravilhoso. Só que, assim, tá meio na moda falar assim, tá bom, gente, não existe certo nem errado. Só que, na verdade, às vezes a pessoa fala que não existe certo nem errado da boca para fora, né? Eu não sei como é para vocês, mas para mim ficou claro que eu tinha absorvido mesmo isso para mim, quando eu falava não tem certo não errado, quando a pessoa falava alguma coisa para mim, ou alguma situação acontecia, e eu não julgava mais. Daí eu falei, pronto, agora consegui, agora acho que consegui introduzir dentro de mim, porque a partir do momento que você realmente não acha que não existe mesmo certo e não existe errado, então você não vai julgar. Porque se você fala não tem certo não errado, mas você continua julgando, então porque você ainda está enraizado que tem uma certeza, né? Então, mas ainda tem que fazer exercício, mas é muito, muito bacana esse encontro que a gente tem aqui, porque muitas coisas que foram entrando, pelo menos para mim, que a gente fala, pessoal, da expansão da consciência, foram nessas conversas. Às vezes eu saía de uma aula e falava assim, nossa, fez sentido o que a fulana falou. Parece que virou a chavinha nesse momento. E cada encontro daquele livro foi assim, nossa, falou tal coisa, eu me lembro daqueles negócios da raiva, dos medos, que eu brincava assim, a fulana ficou lá segurando o vidrinho para encher de medo, ai, que legal, encher de medo, fecha o vidrinho e coloca lá. Então, era meio lúdico, mas fez muito sentido para mim, né? Então, é o que você falou, como que a gente faz isso, né, para ultrapassar? É que a Valéria fala e o Sérgio conhecimento. Se você não for atrás de conhecimento, é leitura, é vídeo, é essas conversas que a gente tem, não tem como você pensar diferente. Se você não ouvir nada de diferente, que as coisas que a gente ouve sempre aqui, coisas novas, coisas diferentes,
você processa coisas diferentes e automaticamente você passa a refletir de forma diferente. Se você ficar sentadinho, não ouvir nada, não ler nada, não estudar nada, não tem como Nada você vai pensar mudar. diferente, né? Então, Nada vai eu mudar. acho que não dá em nada, né? Não vai mudar nunca. Nunca, nada vai mudar, vai ficar do jeito que está e É vamos do tocar. jeito que está. Né? Agora, imagine, né, falando nisso, imagine quantas pessoas a gente conhece, não precisa nem pensar muito, que passaram por situações difíceis há muito tempo, 10 anos atrás, e passado todo esse tempo ela continua com aquela dor, né, porque é uma dor que elas carregam dentro delas. Se você fala de um determinado assunto, às vezes uma discussão, ou brigou com alguém, ou sei lá, a pessoa parece que aquilo está ali vivo, parece que aquela dor é tão forte que você pode ver. Por quê? Porque aquilo está lá, ela não trabalhou aquilo, ela ficou com aquilo para ela. Quem está sofrendo? Ela, que guardou todo aquele sofrimento. Será que a outra pessoa que ela discutiu está passando por aquilo? Às vezes nem lembra mais, já passou, já foi, já era. Especialmente quando são discussões em família, problemas às vezes de casais, às vezes um carrega aquela dor durante tempos e o outro não lembra mais, né? Ah, como é que era? Não sei, não lembro mais, né? E já passou. Então, o que a gente tem que ter em mente? Esse sofrimento que tanta gente carrega, né, no coração, aquela coisa que pesa, vale a pena? Vale a pena guardar tudo isso? Será que é melhor ser feliz ou ter razão? Né? A gente jogar para o espaço a razão e dizer assim, quer saber? Mas a gente não consegue isso de um momento para o outro. Para a gente conseguir se libertar de uma dor dessa, a gente precisa primeiro se conscientizar que você quer. Em segundo lugar, procurar isso. Procurar como? Se conscientizando, buscando aprender, trabalhando o quê? A sua oração, elevando o seu pensamento. Né? É fundamental, é o caminho que a gente tem. Mas esse caminho, Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Ele esteve aqui, ele explicou, ele recolheu aquelas pessoas todas, ele ensinou a oração. Ele deixou a ferramenta na mão daqueles 12 apóstolos, que eram pessoas como a gente simples, gente que tinha o amor no coração. Não deixou com nenhum doutor da lei, deixou na mão de nenhum rei, de nenhum príncipe, não é? Quem eram os apóstolos? Pessoas como nós, pessoas simples, pessoas que trabalhavam todos os dias, pessoas que estavam ali na lida, né, como se falava nos livros que a gente lê. E essas pessoas são muito parecidas com a gente, que também estão aqui, trabalhando, aprendendo. Então, quer dizer o quê? Que todos nós somos capazes. Essa ferramenta de trabalhar o nosso sentimento de todo mundo. Basta que a gente dê o primeiro passo. Aí, dando esse primeiro passo, a gente fala, peraí, dei um passo, agora eu vou atrás. E se fortalecer. Por isso que é tão importante os nossos encontros, né? Volto a repetir. Porque nesse encontro que a gente se fortalece, que a gente escuta o outro, que a gente sente a energia, sente a vibração e vai caminhando. E caminhando a gente vai vencendo sempre. Combinado? Combinado. Viver em harmonia é trabalhar em favor do bem. E o bem é a nossa bandeira, gente. O bem, ele está aqui no nosso pensamento. E está nesses amigos espirituais que nos auxiliam sempre. Está no nosso coração, quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa pelo bem. E quando a gente não puder fazer nada, nas nossas vibrações das 18 horas, que eu, infelizmente, não dá tempo de eu participar, que eu não chego a tempo, mas que são momentos, o quê? De doação, de vibração, momentos de elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Eu falei demais, como sempre, né? Desculpe, mais uma vez. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma colocação. Peço desculpas que eu já faço de novo. Vou ficar de joelho no milho, porque falei demais. Alguém tem alguma coisa para colocar? Antes de eu ir para o joelho do milho. Meus queridos. Não, todo mundo quietinho. Vocês são bons. Como já vai dar 10 horas e eles... Foi tudo muito bem explicado, Regina. Você explicou muito bem, a Tânia conseguiu também acrescentar muita coisa. Eu acho que foi uma ótima reunião, né? Você é muito linda. A gente vai acrescentar o quê? Vai falar a mesma coisa que você falou, que a Tânia falou, então... Tá. Você é muito linda, viu? Muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa vibração, lembrando sempre que vibrar é doar o nosso melhor. E quando a gente pensa no nosso melhor, qual é o nosso melhor?
os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Quando eu vou falar para as crianças fazerem vibração, eu sempre falo assim, quando a gente vai vibrar, tia, como é que a gente vibra? A gente tem que buscar em nós o que a gente tem de melhor. Às vezes, quando a criança é pequenininha, eles fazem assim com a mão, tem outros que fazem assim com a cabeça, depende, porque cada um tem o seu jeito de encontrar. E eu sempre digo que a gente tem que deixar, porque é a maneira deles conhecerem a eles mesmos. Então, eu convido a todos nós, né, para a gente fazer a nossa vibração, mas doar o que a gente tem de melhor em nós, lembrando que junto de nós está Jesus. Ele disse que estaria conosco. Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo imensamente a Deus, a esse mestre de amor, o doce Rabi da Galileia, que esteve conosco por esses momentos, pelo amparo, pela paz, pela luz. E nós vamos doando o que há de melhor em nós, para contribuir com as nossas vibrações pelo bem universal, pela paz em todos os planetas, e com muito carinho pelo nosso planeta Terra, o planeta azul. Vibramos com muito carinho por todos os países, aqueles que vivem o flagelo da fome, da guerra, da segregação social, racial. Vibramos por aqueles países em que seu povo deixam a sua terra em busca de um novo lar. Vibramos, Pai, para que se estabeleça a paz entre todos os homens, que possamos encontrar a harmonia e sermos todos verdadeiramente irmãos, como na nossa lição do dia de hoje. E sendo irmãos, que possamos vencer a dificuldade de cada dia. Vibramos intensamente por todos os países e pelo nosso Brasil, celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Vibramos com carinho muito especial pelos nossos governantes, sejam eles quem forem, que em toda essa terra, todos os políticos, governantes possam dar o seu melhor e fazer o melhor pelo nosso povo tão querido. Vibramos pela nação brasileira e por esse povo que tem no seu coração a sua maior riqueza. Que esse povo que tem a missão de ser o celeiro do mundo tenha condições de trabalhar os seus sentimentos e buscar sempre a paz. Vibramos por todas as cidades das quais nós estamos aqui hoje reunidos, pedindo a Jesus que inunde essa nossa Brasil com as suas virtudes de amor, passeando calmamente por todos os espaços. Vibramos por aqueles que se encontram entristecidos, em asilos, creches, orfanatos, em hospitais, em penitenciárias, perdidos pelas ruas. Vibramos com um amor imenso por todos aqueles que hoje enfrentam dificuldades, que eles tenham coragem e fé de seguir adiante. Vibramos intensamente, com muito amor, por todos aqueles que colocamos os nomes diariamente no nosso grupo de intenções. Que essas pessoas recebam vibrações de luz, de paz, de muita saúde e de muito amor. Vibramos com muito carinho por essa pessoa que passa pelo nosso pensamento nesse momento. Que o nosso mestre de amor possa abraçá-la e aconchegá-la com o carinho daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vibramos intensamente pelos nossos lares e pedimos a Jesus, que se encontra na porta principal, que ele possa adentrar a nossa casa e, entrando na nossa casa, que ele possa multiplicar por todos os pontinhos a sua paz. Que Jesus abrace os nossos queridos que conosco vivem, inundando todos os cantinhos dessa casa com a luz do seu evangelho de amor. Vibramos intensamente por todos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, os que moram acima, abaixo, e que a nossa casa seja um ponto de luz, multiplicando o amor e a luz de Jesus. E nesse momento, imensamente gratos pelo encontro do dia de hoje, e abraçados ao Mestre, nós vibramos por nós, necessitados que somos da misericórdia divina, mas hoje, Pai, amparados pelo Teu amado Filho, nós vibramos para que possamos, a cada dia que passa, entender um pouquinho mais
da grande missão que é conhecer o Evangelho de amor do Cristo e ser nesse mundo mensageiros da grande mensagem que é a lei do amor, do bem e da paz entre todos os homens. Que possamos seguir a nossa jornada sempre envolvidos por essa gratidão. Que possamos seguir sempre aconchegados pelo Teu Filho, Pai. E que Jesus possa estar sempre conosco, nos iluminando no caminho de sermos sempre os melhores a cada dia, vencendo a dificuldade do dia anterior e nos preparando para o dia que vem. E com o nosso coração repleto de gratidão, nós encerramos o encontro deste dia deixando nas Tuas mãos as nossas melhores intenções e dizendo graças a Deus.